E forte abraço para vocês. Gente, seguinte, olha, palestinos relembram hoje na Lespe a Nakba, em homenagem aos 75 anos da criação do Estado de Israel, que provocou o êxodo de cerca de 760 mil palestinos durante a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Mari. Para falar mais sobre esse evento importantíssimo histórico, nós recebemos aqui no estúdio Olesp Mohamed Sami El-Kadri, por favor, me perdoe se eu tiver falado ou pronunciado de forma errada, presidente do Fórum Latino-Palestino. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e só uma correção, na verdade, a Nakba não é a recordação da criação do Estado de Israel, é a recordação da tragédia que foi a criação do Estado de Israel para o povo palestino. Mohamed, vamos começar falando ou contando para quem nos assiste hoje, então, especificamente qual é a importância e o que significa essa data? O que significa a Nakba? A Nakba é uma palavra em árabe que quer dizer catástrofe. É como a gente reconhece a criação do Estado de Israel, que foi uma catástrofe para o povo palestino, num momento em que a Palestina era colônia da Grã-Bretanha, né? E até o direito internacional não permitiria que fosse cedido qualquer área da Palestina a qualquer povo. Isso faz parte do direito internacional. O país que ocupa não pode ceder, transferir ou ceder área para nenhum outro povo. Então, assim, essa cessão da área, essa divisão que fizeram da partilha da Palestina, um Estado judeu e um Estado árabe, ele é totalmente contra o direito internacional e os acordos de Genebra. Ele jamais poderia ser comemorado. E aí é uma tragédia, porque vieram os judeus do leste da Europa, de todos os lugares do mundo, para uma área, para um território que não era deles, que eles não viviam ali, não moravam ali. Então, assim, foi uma catástrofe mesmo. A gente relembra isso aí para relembrar o mundo do problema que é o problema da Palestina, que até hoje não foi resolvido. Pois é, diante disso, inclusive, o português que preside a ONU, Antônio Guterres, tem falado justamente sobre a situação específica desse povo. Diante de tudo isso, não é? Como que é possível que esse Parlamento Paulista possa ajudar a comunidade? Na verdade, assim, o Parlamento, a ideia de fazer aqui é para a gente relembrar o problema palestino. E aí, Israel tem feito acordos com vários países e vários estados também, como é o estado de São Paulo. A importância da gente fazer é lembrar quem dirige, os deputados, o governador, que fazer acordos comerciais com Israel prejudica a questão palestina, porque você acaba ajudando o financiamento da ocupação da Palestina. E nesse contexto, relembrar que Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul tem vários acordos comerciais na área militar, e aí a gente questiona: os negros sendo mortos na periferia de São Paulo, são usados armamentos militares israelenses. Então há uma relação muito forte da gente fazer esse ato aqui na Assembleia para acordar para quem busca um caminho de paz, não financiar um país que só busca a ocupação e a guerra. Agora, Mohamed, vamos dando continuidade, então, né, nos reflexos de todo esse conflito aqui no estado de São Paulo. Você comentou sobre algumas ações que vocês fazem também justamente de mobilização para conter esse tipo de avanço e fomento, até mesmo muitas vezes, de troca e comercialização de armamentos. Inclusive, nós já fizemos, teve um momento, talvez há uns 4 anos, 5 anos atrás, que estava se discutindo um acordo da Mekorot, que é a empresa de água israelense, com a Sabesp. Nós fizemos uma audiência pública nessa casa que impediu esse acordo. Não que a gente não quer desenvolver essa Sabesp ou não, mas é que todo tipo de acordo que é feito com entidades, empresas israelenses, elas ajudam na ocupação diária da Palestina.
Então, assim, essas ações que a gente está fazendo é justamente para relembrar que hoje a Israel, segundo a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, ele é um estado de apartheid. E aí a gente lembra o estado da África do Sul, que era um estado de apartheid. E ele só foi derrotado através do boicote internacional, o boicote econômico, que até então não se conseguia resolver o problema da África do Sul, mas o boicote internacional resolveu o problema e derrubou aquele regime. Por isso que a gente faz essas ações, para que a gente possa evitar que Israel continue usando todo o seu potencial bélico, militar, de desenvolvimento de armas. Por quê? Para que ele não continue e não dê possibilidade para ele continuar financiando a própria ocupação, o massacre de palestinos que a gente, recentemente, inclusive os bombardeios de Gaza, a gente vê todos os dias. Mohamed, por diversas vezes o senhor falou assim que o evento de hoje, então, esse momento, deixa de ser uma celebração, mas passa a ser uma recordação e é importante que se trilhe, então, um caminho sobre aquilo que possa ser feito, não apenas uma lembrança daquilo que a história nos guarda, mas existem reflexos, porque a história é exatamente isso, é a compreensão do passado para entender o atual e melhorar o futuro. Ou seja, ainda é possível se fazer muita coisa. Sim, ainda é possível se fazer muita coisa. Você até citou o secretário-geral da ONU. Eu tenho visto que ele tem falado muito sobre a questão palestina. Mas a gente vê que ele fala, mas ele não consegue efetivar absolutamente nada. Por quê? Porque Israel é protegido pelos Estados Unidos, que é o seu maior parceiro. Então, essa influência americana impede qualquer tipo de ação contra Israel. Nós relembramos a Nakba justamente para nós dizermos para o mundo, olha, nós temos que resolver esse problema. E aqui no Brasil, em São Paulo, nós temos que relembrar essa data e temos que fazer ações aqui que possa ajudar de alguma forma a resolver o problema lá. Às vezes as pessoas falam, mas o que nós temos a ver, brasileiros, aqui em São Paulo, o que nós temos a ver com conflito? Tudo, tudo. Até uma responsabilidade grande, que no dia da partilha da Palestina, era um brasileiro que estava dirigindo a ONU, Oswaldo Aranha. Então, há sim uma dívida do Brasil para com os palestinos. Aliás, é uma dívida da humanidade, porque é o último país no mundo ainda colonizado, ocupado por um outro país. E a gente relembra, então, que hoje acontece a partir das 18h30 aqui no plenário José Bonifácio, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que vai ser realizado esse evento, então, coordenado pelo deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores. Agora, Mohamed, quem mais estará presente nesse evento hoje? O que vai ser discutido? O que vai ser debatido? Na verdade, nós convidamos alguns professores, vai estar a professora da USP, vai estar a Soraya, a professora da USP, Arline Clemecha. Ela vai contar a história dessa partilha da Palestina. A Soraya Missler, ela escreveu um livro sobre a Nakba. Ela se especializou nessa questão da Nakba. Então, ela vai fazer a explicação por que da Nakba, por que a gente relembra, o que aconteceu. Que aquilo foi uma tragédia para uma época que as guerras tinham se encerrado, né? E a ideia, várias entidades vão estar presentes, vai estar entidades religiosas, temos um sheik, talvez a participação de um padre. Por que eu falo isso? Porque as pessoas pensam que essa questão de Israel é com os muçulmanos, e não é. Nós vimos recentemente um vídeo onde mostra o ataque dos sionistas às freiras. E numa cidade cristã, onde a maioria era de cristãos palestinos, hoje só tem 13%, eles eram 89% da população cristã. Então você vê que eles tentam passar que é uma coisa religiosa. Não é religiosa, é uma ocupação. Eles não estão perseguindo muçulmanos, eles não estão perseguindo cristãos. A perseguição é contra os palestinos, seja ele cristão, muçulmano, ateu ou até mesmo judeu.
porque tem uma parcela pequena dos judeus que são contra a criação do Estado de Israel. Aí você vê, eu estou vendo essa imagem desse muro. O mundo comemorou a derrubada do Muro de Berlim, mas financiou 780 quilômetros de muro para separar os palestinos, vivendo em muitas cidades como guetos, como o regime da África do Sul. Então, assim, nós temos que contar essa história, esclarecer para as pessoas por que a gente quer relembrar a data do Nakba. Porque é um problema há 75 anos, dura até hoje e tem uma interferência muito ruim para o mundo. Um mundo que está buscando a paz, está buscando a coexistência pacífica. Nós ainda vemos um país considerado de apartheid, racista, que continua incentivando a radicalidade do governo de Israel contra os palestinos. Mohamed, demais de importante sua presença aqui, suas explicações, esclarecimentos, e para que a gente possa levar um pouco mais também dessa história e dessa cultura para quem nos acompanha. Nós conversamos com o Mohamed Sami El-Kadri, presidente do Fórum Latino-Palestino. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, é o seguinte, olha, amanhã, dia 17 de